Olá, boa noite. Então, nós vamos prosseguir agora no capítulo 13 desse livro, mais uma obra extraordinária do André Luiz, e dessa vez nos orientando acerca da mediunidade. Aquilo que para ainda, a maior parte de nós e aos não espíritas ainda é um mistério, ainda é algo desconhecido. E que jamais deveria ser, uma vez que mediunidade é uma condição natural do ser humano. Nada de extraordinário é nisso, é da natureza. No entanto, há aqueles que apresentam uma condição mais presente, aquilo que a gente chama de fenômeno, tendo visões, podendo ouvir, com muita facilidade desse intercâmbio daqui com outra dimensão. Então, esse livro, ele é maravilhoso em todos os momentos, porque vai nos ensinando, vai nos orientando. Então, na verdade, o que a gente acaba descobrindo? Que é mais simples do que a gente imaginava. E que está aqui, embolado com a gente, tudo isso, Então, no capítulo 13, intitulado Pensamento e Mediunidade, a médium Celina, ela é convocada, diante do trabalho dela, para servir como uma fonte pura, como se estivesse irradiando uma mensagem. A gente liga um equipamento e dali é como se estivesse transmitindo algo. Não há nenhuma condição dela, e sim daquele espírito que deseja nos instruir. Então, ela vai repetindo fielmente, palavra por palavra, tudo o que ele tem a nos ensinar. E como o título aí mesmo diz, pensamento e mediunidade, Então, nós separamos alguns trechinhos desse capítulo para que a gente possa, juntos, estudar mais e aprender. O Espírito se comunica através da Celina, nos instruindo da seguinte maneira: a obsessão é sinistro conúbio da mente com o desequilíbrio comum às trevas. Pensamos e imprimimos existência ao objeto idealizado. A resultante visível de nossas cogitações mais íntimas denuncia a condição espiritual que nos é própria, e quantos se afinam com a natureza de nossas inclinações e desejos, aproximam-se de nós pelas amostras de nossos pensamentos. Portanto, para que a gente tenha equilíbrio, inclusive nessa condição, enquanto médiuns, que todos nós somos, em menor e maior grau, é importante que a gente tenha sempre esse tipo de orientação. Eu não posso culpar quem está próximo de mim, e muito menos aquele que eu não vejo, pedindo que eu seja aliviado de um processo obsessivo, sem antes eu fazer uma varredura sobre mim mesmo. Como eu ando? O que será que motivou esse comportamento? O que está acontecendo comigo, É como você ir a um médico e passar por uma anamnese até chegar a um determinado diagnóstico. A nossa melhora é a melhora de todos, inclusive aqueles que se afinizam com a gente,
eles se afinizam, não é só uma questão de vingança, porque quando há vingança, já houve um contrato anterior, né? Seja ele qual for. Se persistirmos nas esferas mais baixas da experiência humana, os que ainda jordaneiam nas linhas da animalidade nos procuram, atraídos pelo tipo de nossos impulsos inferiores, absorvendo as substâncias mentais que emitimos e projetando sobre nós os elementos de que se fazem portadores. E imaginar é criar. E toda criação tem vida e movimento, ainda que ligeiros, impondo responsabilidade à consciência que a manifesta. Vejam só, eu acho isso aqui tão forte. Se a gente persiste nas esferas mais baixas, é como se nós fôssemos pasto. Nós estamos alimentando mentes que estão vibrando nessa mesma sintonia, na verdade, que estão desejosos de se comunicar. Todo mundo quer colega, não quer? A gente não gosta de ficar sozinho, então a gente vai se afinizando, vai buscando os grupos. Então, aqui eu estou bem. Então, aqui eu estou recebendo os conteúdos. Eu estou consumindo o que eu quero. Quem apenas mentalize angústia e crime, miséria e perturbação, poderá refletir no espelho da própria alma outras imagens que não sejam as da desarmonia e do sofrimento? Vigiemos o pensamento, purificando um trabalho incessante do bem. O único meio de recuperação da harmonia é através da renovação mental. Ou seja, né? Vamos imaginar um caso de perturbação muito grave. Marcele, você pode... Tá? Eu estou acostumada. Pode falar mesmo, eu paro. Então, vamos imaginar o seguinte. Alguém que está em profunda perturbação em dado momento... É visível a todos, então ela precisa de um tratamento. Diante desse tratamento, ela começa a se recuperar. No entanto, se ela se recupera um pouco e volta aos mesmos hábitos, ela vai de novo conseguir a mesma equipe, ou uma equipe maior ainda. Essa semana, por exemplo, aconteceu, né, algo que foi terrível, muito desagradável, na ponte Rio-Niterói. Eu, como não assisto TV, meu marido só falou assim, olha, Jaque, alguém pode comentar com você, eu só quero te dizer, está acontecendo isso. Aí eu logo pensei, agora, todos nós vamos nutrir o inconsciente coletivo de muito medo, de terror, de violência. Por quê? Eu me ligo à notícia e eu começo a julgar, eu começo a falar, e assim, eu falo, ela fala, todos nós falamos, e aí o que nós estamos produzindo? Angústia, crime, miséria, perturbação. Essa é a verdade. Né? Então, como que se quebra isso? Não consumindo noticiários como esse, que passam dias repetindo a notícia, porque ficamos telementalizados, ligados àquela informação. Então, é uma questão de educar-se, né? É tão claro, mas é claro que tem pessoas que não estão ainda preparadas para compreender. Quando dizem assim, tem o pulo do gato. O pulo do gato é esse, é desplugar mesmo, despluga. Despluga daquilo que está te deixando mal. Mas aí, não é o outro que vai dizer isso para a gente, porque o outro vai dizer e a gente vai ficar bravo. Somos nós que temos que dar uma parada no nosso trem e avaliar, né? Avaliar a nossa vida. Então, o que está de errado comigo? Aí sim. Gente, é tanto conteúdo, é melhor eu falar menos, né? Ninguém é médium na elevada conceituação do termo somente porque se faça órgão de comunicação entre criaturas visíveis e invisíveis. Para conquistar a posição de trabalho a que nos destinamos, de conformidade com os princípios superiores que nos enaltecem o roteiro, é necessário concretizar-lhes a essência em nossa estrada, por intermédio do testemunho de nossa conversão ao amor santificante. As almas realmente convertidas ao Cristo lhe refletem a beleza nos mínimos gestos de cada hora, seja na emissão de uma frase curta, na ignorada cooperação em favor dos semelhantes ou na renúncia silenciosa que a apreciação terrestre não chega a conhecer. Então, ele continua nos instruindo
que o caminho continua sendo esse, a minha melhora, a minha busca. E nós vamos aprendendo, enquanto cristãos, enquanto espíritas, que quem é o nosso mestre? Quem é aquele que nos instrui? Quem é aquele que nos nutre? Nossos pensamentos geram nossos atos, e nossos atos geram pensamentos nos outros. Bem claro isso. Então, se eu vejo algo que me desagrada no meu ambiente de trabalho, eu vou tentar fazer a correção adequada, porque às vezes há realmente um problema muito sério. Mas quando há um problema de relacionamento, eu me torno vítima, ou seja, o que for, a primeira coisa que eu tenho que fazer é mudar os meus pensamentos. Porque a reclamação, a frustração e as condições negativadas vão me fazer permanecer naquele mesmo problema. E isso em qualquer setor da nossa vida. Então, aquilo que eu penso, eu estou manifestando, e o outro está o quê? Absorvendo. De forma inconsciente. É uma rede, né, de informação secreta, oculta, mas que está aqui, ó, modificando as nossas vidas, tanto para melhor quanto para pior. Inspiremos simpatia, elevação, nobreza e bondade junto de nós, para que não nos falte amanhã o precioso pão da alegria. Convicção de imortalidade sem altura de espírito que lhe corresponda, será projeção de luz no deserto. Mediação entre dois planos diferentes, sem elevação de nível moral, é estagnação na inutilidade. O que seria mediação entre dois planos diferentes? Exatamente o que a mediunidade nos permite. Mas a estagnação é algo que realmente não vai produzir nada de bom, porque eu me mantenho nessa minha condição ainda cheia de dificuldades, né? O pensamento é tão significativo na mediunidade quanto o leito é importante para o rio. Então, aquela água clara, com um leito, que a gente chama de leito muito rico, né? Cheio de sedimentos. Mas vai botar o pé ali. Alguém já botou? Pisou assim? Na lagoa, né? Não precisa de rio não, a gente pisa na lagoa. Aquela lama, aquilo é muito sedimento, é rico. Mas a gente pisou, a água não fica mais clarinha, né? Então, os nossos pensamentos, eles têm que ser ricos para que corresponda àquela... A gente tem essa condição, né, de ter uma mensagem, uma companhia, uma influência que nós tanto desejamos, é compatibilidade. Indubitavelmente, divinas mensagens descerão do céu à terra. Entretanto, para isso é imperioso construir canalização adequada. Médiuns que estejam mais preparados, porque eles estão em franca expansão da sua consciência, entendendo que eles precisam se voltar, eles não, nós. Precisamos nos voltar para nós e não para o outro. Jesus espera pela formação de mensageiros humanos capazes de projetar no mundo as maravilhas do seu reino. Lá no Evangelho, como chama mesmo aquela primeira página em que o Espírito de Verdade nos fala? Não é prólogo, não. Viu? Que ajuda preciosa. É esse nome aí mesmo. Prolegômenos, nome né? Fácilzinho, né? Leiam depois com atenção. É o que ele espera de nós, que nós sejamos esses mensageiros, para que a gente possa refletir as maravilhas que ele quer que a gente viva. É imprescindível que o detentor de faculdades psíquicas não se detenha no simples intercâmbio, buscando a educação de si mesmo no serviço desinteressado a favor do próximo, que é o material de pavimentação de sua própria senda. Então, eu não devo me preocupar com o fenômeno, com o fato de eu me tornar médium, o fato de eu conseguir um local para mim numa reunião mediúnica. Antes de qualquer coisa, eu devo guardar e esperar ansiosamente que eu tenha um bom lugar dentro de mim, do meu templo. Porque quando dentro de mim é bom, aqui fora é uma maravilha. Então, nós vamos desejando outras coisas, outras condições, porque não as temos.
Então, a mediunidade, essa mediunidade que Jesus espera da gente, ela vem casada, né, com essa proposta da nossa melhora. Não basta ver, ouvir ou incorporar espíritos desencarnados para que alguém seja conduzido à respeitabilidade. Toda tarefa para crescer exige trabalhadores que se dediquem ao crescimento, à elevação de si mesmos. Não é verdade? Adianta ser médium conceituado numa casa espírita? Se temos uma conduta que desagrada a maioria, ninguém quer, né? Não precisa ser médium. Nós gostaríamos de conviver com pessoas mais gentis, mais solidárias, cooperativas, né? Jaque, Sim. gostaria de fazer uma observação também para a questão da nossa mediunidade no dia a dia. Nós que não temos uma mediunidade ostensiva e que não fazemos um trabalho na casa espírita, ou seja, nesse intercâmbio entre os pensamentos que atravessam a nossa mente e as nossas atitudes. Ou seja, se o convite da espiritualidade maior é o conhece-te a ti mesmo, como estou utilizando as ferramentas que me são oferecidas? Porque se a gente parar para pensar nas questões do nosso dia a dia, como, por exemplo, os programas de TV que a gente assiste, as mensagens no WhatsApp que a gente lê, ou em qualquer rede social que seja, nós estamos alimentando os nossos pensamentos e criando matrizes para que a gente tenha vinculação com a espiritualidade inferior, ou seja, os nossos irmãos sofredores, ou com a espiritualidade superior, ou seja, os nossos irmãos que estão no plano terrestre para nos auxiliarem nessa renovação íntima. Então, é importante a gente observar, porque, por exemplo, se a gente liga a TV todos os dias, no mesmo horário, para nos vincularmos a programas de baixo teor vibratório, imagina a psicosfera, não só da nossa casa, mas também do nosso país, da nossa cidade, e ainda abrangendo um pouco mais do nosso planeta, como que não fica poluído. Ao contrário, quando a gente se reúne num local de prece ou para emitir boas vibrações, a gente também tem essa capacidade de modificar essa psicosfera em que nós vivemos. Então, tudo parte do nosso mundo íntimo, ou seja, das escolhas que a gente faz, mas também das escolhas do que a gente está ingerindo com os nossos pensamentos para a gente criar uma realidade mais elevada, que é o desejo de todos nós. Então, para a gente começar a prestar atenção no nosso dia a dia, nas nossas questões, às vezes aparentemente tão superficiais, mas que fazem uma diferença muito grande na nossa vida e também na vida do nosso semelhante. Ok. Então, irmãos ignorantes ou irresponsáveis enxameiam, como é natural, todos os departamentos da Terra, em vista da posição evolutiva deficitária em que ainda se encontram as coletividades do planeta. Exatamente como a Marcele estava falando. E muita vez, sem qualquer raiz de perversidade propriamente dita, milhares de almas despidas do envoltório denso praticam o vampirismo junto aos encarnados invigilantes, simplesmente no intuito de prosseguirem coladas às sensações do campo físico. Isso nós vamos ver no capítulo 15, quando eles visitam, Aulos, Hilário, André Luiz, eles visitam um restaurante. E aí nós vamos ver como isso aqui se processa, né? Como não precisamos ser perversos, basta que sejamos o quê? Invigilantes, né? Amigos, pensemos no bem e executemo-lo. Atentemos, pois, para a obrigação de autoaperfeiçoamento. Sem compreensão e sem bondade, irmanar-nos-emos aos filhos desventurados da rebeldia. Sem estudo e sem observação, demorar-nos-emos indefinidamente entre os infortunados expoentes da ignorância. A palavra esclarece, o exemplo arrebata. Ajustemo-nos ao Evangelho Redentor. O Cristo é a meta de nossa renovação. Regenerando a nossa existência pelos padrões dele, reestruturaremos a vida íntima daqueles que nos rodeiam. Então, assim a gente encerra esse capítulo, onde nós selecionamos essas falas, porque elas correspondem muito nessa orientação que a gente precisa para levar o nosso dia a dia, para que a gente tenha uma vida mais equilibrada. E nós temos a oportunidade, né, Marcele, de nos educarmos,
Então, através da informação que nos é dada hoje, por exemplo, ou quando a gente absorve um conteúdo como esse livro, nós vamos aprendendo e apreendendo aquilo que é importante para que a gente tenha mais equilíbrio, para que depois a gente não venha como doente a uma casa espírita ou sobrecarregando os nossos companheiros de trabalho com o nosso desequilíbrio ou a necessidade de nós irmos como pessoas necessitando, como espíritos encarnados, necessitando de auxílio mediúnico, o que é muito frequente, muito comum. Afinal, estamos em tratamento, né? Nós estamos todos aqui precisando nos educar e nos tratar. Então, o Cristo, ele nos orienta. A busca, ela não precisa mais ser com tanto sacrifício, ela está ao alcance das nossas mãos. Já não está mais com aquela necessidade de a gente se deslocar tanto. Um livro, hoje, a gente consegue, né, adquirir pela internet, em PDF. Não é extraordinário isso, gente? O conhecimento está aqui, na palma da minha mão. E está mesmo. Para a gente montar esses trabalhos, né, Marcela? Eu, por exemplo, pego o livro que está disponível na internet, quando eu não tenho, eu copio, recorto, colo e vou montando o trabalho que eu desejo, seja qualquer livro que me interesse para o trabalho, está disponível. Eu não preciso me deslocar, comprar o livro, voltar para casa e fazer o trabalho. É extraordinário, né? Todos os dias. Alguma consideração mais? Então, capítulo 14, né? Em serviço espiritual. É um capítulo muito interessante, porque o que ele nos traz, né? Nos traz um relacionamento, uma simbiose, que às vezes a gente não para pensar nessa possibilidade. Como nós falamos no início, é muito comum no nosso desequilíbrio, no nosso estresse, no nosso dia a dia, nós não observarmos o nosso comportamento. Então, é comum que a gente observe o do outro e diga, você está me incomodando, você está me adoecendo. E quando nós adoecemos de fato, e é muito comum, a pessoa perde até a sua razão e parece que ela está enlouquecendo, porque ela ouve vozes, ela está num desespero, num desequilíbrio mental e emocional, em que é diagnosticado que ela necessita de um tratamento espiritual. Normalmente, assim, hoje nem tanto, mas quantos de nós já ouviu falar ou já presenciou condições como essa? A pessoa esgota, a família esgota todas as possibilidades. Então, vamos ao tratamento na casa espírita. E ali nós descobrimos o de sempre. Essa navegação permanente e constante entre essa dimensão e outra dimensão. Estamos no intercâmbio constante. No entanto, por não termos a condição de ver, nós continuamos nos nossos exageros. Porque se víssemos o que a ira, o que a nossa raiva, a nossa impaciência é capaz de projetar, e chamar aqueles que vivem nessa mesma doença, e aí se instala o quê? Uma parceria. E se eu me desequilibro mais, eu desequilibro esse espírito, e esse espírito me desequilibra, é a simbiose frequente, constante, diária, a mais comum. Como eu quebro isso? Eu quebro me reeducando, eu quebro me instruindo, eu quebro amansando o meu coração. Eu quebro nessa condição, nessa proposta, né, de eu me melhorar. Então, o que acontece nesse capítulo é algo que realmente deixa a gente impressionado. Então, vamos ler os trechos e depois a gente faz mais comentários, né? Em serviço espiritual. Aulos, o espírito, informou que o esposo de Dona Celina é a médium. O esposo dela é o desencarnado Abelardo Martins, vagueara por muito tempo em desespero. Este é a biografia, né? Pequena biografia do esposo desencarnado de Dona Celina. Ele era
Atrabiliário. Eu não prestei atenção nessa palavra? Atrabiliário. Copiei e colei. Alguém sabe? Eu achei que era arbitrário, mas tudo bem, né? É um negócio desse aí, devia ser uma pessoa, né? Muito desequilibrada nos seus temperos, voluntarioso, né? Desencarnara muito cedo em razão dos excessos que eliminaram a força orgânica. Então, vamos lá. Em que década esse livro foi psicografado? Como era o comportamento dos homens naquela época? Não precisamos dizer, né? Então, facilmente sucumbiam de ataque cardíaco e de alguma condição, devido a tantas ingerências, tantas explosões, tanto autoritarismo, né? Provavelmente foi isso que vitimou o Abelardo Martins. Ele tentou em vão obsidiar a esposa, cujo concurso reclamava qual se lhe fora simples serva. Compreendem? Ele desencarna e vai atrás da esposa dele, como se ela fosse obrigada a lhe servir. E aí a gente vai começar a entender que serviço é esse que ele desejava. Mas incapaz de vampirizá-la, por alguns anos vagueou entre espíritos rebelados, até que as orações da companheira e a intercessão de muitos amigos conseguiram demovê-lo. Reconheceu a impropriedade da intemperança mental em que se comprazia e foi admitido numa organização socorrista, em que passou a servir como vigilante de irmãos desequilibrados. Ou seja, percebam, né? Ele era desequilibrado e qual é o remédio dele? Então, já entenderam qual é o nosso futuro? Onde está o seu desequilíbrio? É ali que a gente vai trabalhar. Então, ele tentou vampirizá-la, mas ele não conseguiu. Por que será, né, gente? Por que será que ele não conseguiu? Afinal, quantos laços ligavam, né, esse casal? Hilário quer saber, então, se Abelardo, o espírito desencarnado, partilha do lar da esposa, Dona Celina. E a resposta é, tanto quanto lhe é possível. Uma vez por semana, acompanha-lhe o culto íntimo de oração, é-lhe firme associado nas tarefas mediúnicas e todas as noites em que se sentem favorecidos pelas circunstâncias, consagram-se ambos ao trabalho de auxílio aos doentes. Não foram apenas cônjuges, conforme as disposições da carne. São infinitamente amigos e Abelardo agora procura aproveitar. Que bonito, né? São infinitamente amigos. E Abelardo agora procura aproveitar o tempo a benefício do seu reajuste, sonhando receber a esposa com novos títulos de elevação, quando Celina for novamente trazida à pátria espiritual. Não parece que a gente está contando história para criancinha? E então, finalmente, o leão cedeu, né? E aí ele ouviu o ratinho e recebeu ajuda. E aí, todos ficaram felizes. É um grande aprendizado. Percebam, ele desencarna desequilibrado. Por isso que a gente tem que estar vigilante. Nós podemos desencarnar num momento de loucura, porque a raiva é loucura. E como é? E eu desencarno assim, imagina. A condição, vou querer voltar para minha casa e eu vou ser um doente, perturbando aqueles que estão sãos. Então, ao invés de eu ser aquela pessoa que os ama, eu sou a doença. Deve ser terrível, não é? No entanto, foi através do sofrimento que ele entendeu que ele poderia melhorar para se aproximar dela e para ganhar crédito para finalmente, quando ela desencarnasse, eles poderem estar juntos de novo. Então, realmente, nessa condição, que é interessante, é que eles têm muita afinidade mesmo, né? Porque torna-se aí, claramente, que eles são parentela, então, espiritual, né? Que está consagrado a eles, ao ela desencarnar, eles se reencontrarem. Porque a parentela na Terra, né, a família é uma condição. Não quer dizer que meus pais, meus irmãos, meus filhos e eu estaremos unidos quando desencarnarmos, né? Estaremos unidos àqueles a quem somos afins. Então, a gente tem que ter bons colegas, né?
A gente tem que ser gente legal para ter bons colegas também. A conversação prosseguia valiosa e animada quando Alberto e Celina chegaram até nós, o esposo desencarnado e a médium encarnada. Vinham reconfortados e felizes. E em companhia da esposa, o novo amigo parecia mais leve e radiante, como se lhe absorvesse a vitalidade e a alegria. Por que essa ênfase? Porque quando ele se aproximou de Aulos, de Hilário, ele se aproximou daquele grupo, ele estava visivelmente perturbado, afobado, né? Sendo ele. Porque ele queria ajuda para Libório. Mas depois, quando ele retorna com a Celina, ele se sentiu reconfortado, mais feliz, mais fortalecido, porque ele estava com quem? Com a colega dele, com quem ele se sentia muito bem. Em breve tempo, penetramos nebulosa região dentro da noite, porque o objetivo era que Celina, em desdobramento, se reunisse aos espíritos para que pudessem socorrer o Libório, já que o Alberto não havia conseguido, né? Era a tarefa dele, ele não conseguiu, foi buscar ajuda. Então, eles penetraram um local muito nebuloso e à noite. Ao redor proliferavam soluços e imprecações. Findos alguns minutos de marcha, atingimos uma construção mal iluminada, em que vários enfermos se demoravam, sob a assistência de enfermeiros atenciosos. Entramos. Aulos explicou que estávamos diante de um hospital de emergência, dos muitos que se estendem nas regiões purgatoriais. Tudo pobreza, necessidade, sofrimento. Aí vale um parêntese, né? Por que tanto sofrimento, pobreza e necessidade? Fazem ideia? Porque esses... mas por quê? Porque eles criaram essa realidade para eles, através dos seus pensamentos de igual tessitura. É a mesma coisa. Então, desencarna e vai encontrar o espelho, né? Vai encontrar o local que tanto criou diante dos seus pensamentos, das suas atitudes, né? Dos seus sentimentos. Aulos explicou que estávamos diante de um hospital, isso eu já li. Este é o meu templo atual de trabalho, disse Alberto, orgulhoso de ser ali uma peça importante na máquina de serviço. Alcançáramos o leito simples em que Libório, de olhar esgazeado, se mostrava distante de qualquer interesse pela nossa presença. Esse é um personagem, um espírito que foi citado, né, em capítulos anteriores. E o que mais nos interessa nesse momento é por que ele está tão perturbado e com esse semblante de louco. Aulos auscultou-o paternalmente, em seguida informou: o pensamento da irmã encarnada que o nosso amigo vampiriza está presente nele, atormentando-o. Pronto, acho que isso aqui já seria suficiente para a gente refletir e refletir. Ele vampirizava uma pessoa encarnada. No entanto, ele estava profundamente perturbado por causa dos pensamentos dessa mesma pessoa. Acham-se ambos sintonizados na mesma onda. É um caso de perseguição recíproca. Os benefícios recolhidos no grupo estão agora eclipsados pelas sugestões arremessadas de longe. A pobre mulher, desligada do corpo físico, pela atuação do sono, ou seja, a encarnada que Libório vampirizava, apareceu à nossa frente reclamando feroz: Libório, Libório, por que te ausentaste? Entendem isso? Não me abandones. Regressemos para a nossa casa. Atende, atende, criatura. A Hilário, assustado, exclama: Deus de bondade, imagina, né? Que espanto. Mas não está ela interessada no reajustamento
da própria saúde, afinal, ela foi buscar ajuda na casa espírita. Não roga socorro à instituição que frequenta? Isso é o que ela julga querer. Como isso é grande. Entretanto, no íntimo, alimenta-se com os fluidos enfermiços do companheiro desencarnado e apega-se a ele instintivamente. Milhares de pessoas são assim. Registram doenças de variados matizes e com elas se adaptam. Todavia, quando se lhes subtrai a moléstia de que se fazem portadoras, sentem-se vazias e padecentes, provocando sintomas e impressões, com que evocam as enfermidades a se exprimirem de novo em diferentes manifestações. Isso acontece na maioria dos fenômenos de obsessão. E também ocorre em muitos, e quando não em todos, os casos de doença, sim. Então, é importante que a gente fale sobre isso. Como é possível alguém buscar ajuda numa casa, num trabalho de desobsessão, claramente, conscientemente, entendendo o seu processo, e em desdobramento ir atrás daquele que retiraram do seu convívio? Aí é que está aquilo que a gente chama de pensamentos ocultos, de inconsciente, de desejos recalcados, de necessidades que não temos consciência, ou seja, a pessoa, o personagem, a alma encarnada, ela não tem consciência. No entanto, quando desdobra, não tem mais o ego, não tem a mente consciente para lhe frear, sai desabaladamente atrás daquilo que ela deseja, necessita, de uma forma instintiva. Então, cabe a gente analisar, né? Por que tão instintivo? Por que será que isso aconteceu? Não houve freio, não é? E por que será? Exato, muitas vezes a gente mascara em nós, por isso a importância, mais uma vez, a gente repete aqui do conhece-te a ti mesmo. Porque muitas vezes a gente faz uma oração antes de dormir, a gente se dedica ao trabalho, ao bem durante o nosso dia, e chega à noite ou a gente não consegue dormir ou a gente tem um sono perturbado. E aí a gente acorda mal, sentindo dores no corpo, às vezes com a mente pesada, com a consciência irrequieta. E aí a gente se questiona, mas nossa, eu passei um dia trabalhando em favor do bem, ou seja, será que eu estava mesmo vinculado intimamente com o bem? Será que esse desejo é um desejo superficial ou é realmente um desejo íntimo? Ou estou realmente fazendo a transformação moral a que a doutrina do Cristo nos convida? Ou será que eu estou mascarando ainda situações que talvez sejam tão internas e tão intensas que muitas vezes eu mascaro, às vezes por sentir vergonha ou às vezes pelo desconhecimento de mim mesmo. E aí, quando a gente deixa o corpo físico no desdobramento do sono, a gente não pode dissimular as nossas afinidades. A vibração vai ser aquela e nós estaremos indo em busca exatamente daquilo que a gente está vibrando. Então, daí a importância mesmo, porque as obsessões sutis, elas são ocorrências diárias. E não é porque se chama sutil e simples que devem ser ignoradas. Pelo contrário, nas obsessões mais complexas, através da fascinação e da subjugação, o diagnóstico às vezes é muito mais fácil. Mas nas obsessões sutis, aquelas induções que a gente está se permitindo ser submetidos, são às vezes tão sutis, como o próprio nome já diz, que a gente não percebe que a gente está se deixando levar por um pensamento exterior ao nosso. Mas por quê? Porque trago em mim aquele material que faz com que eu me vincule com aqueles seres que em sofrimento, ou às vezes em situações de vingança, de atitudes minhas, do pretérito, vão me buscar e vão ali comigo se vincular. E a gente acaba realmente por adoecer. A gente adoece espiritualmente, consequentemente adoece também fisicamente. Então é importante, muito importante, extremamente importante a gente observar o nosso comportamento, prestar atenção naquilo que está atravessando a nossa mente e aquilo que a gente está dando vazão. Porque é um tanto quanto incongruente nós termos durante o nosso dia a atitude de nos dedicarmos ao bem, de nos dedicarmos ao outro, e quando chega a hora do sono, a hora do desdobramento, a gente não consegue
ter uma noite tranquila, a gente não consegue relaxar, a gente não consegue se vincular com os nossos mentores que ali estão nos aguardando para um estudo ou para, quem sabe, um trabalho espiritual no outro plano. Isso aí. Então, com relação às doenças físicas, quem trabalha com saúde percebe isso. Muitas vezes o doente chega reclamando de um desconforto orgânico, é tratado, mas brevemente retorna pedindo ajuda, auxílio para outra parte do seu próprio organismo. Ou seja, nós vamos adoecendo o querido corpo, esse instrumento sagrado para a nossa permanência aqui, porque nós estamos reiteradamente intoxicando esse corpo com os nossos pensamentos, com as nossas condutas e o que é mais doloroso e difícil, ocultos. Em desdobramento, somos quem realmente somos. Então, nós temos que ficar muito vigilantes. A vigilância, ela se estende, compreendem? Então, não adianta, a gente só perde tempo prestando atenção na vida dos outros. Sim. Para que julgar, para que se consumir, porque o outro está fazendo aquilo que me desagrada? É muito sério isso. A gente perde muito tempo. Então, esse corpo é o templo sagrado. Eu devo a ele, sempre. Para que castigar ele? Porque ele precisa gritar, precisa doer, inflamar, tumorar, para que eu entenda como a minha alma está doente? Como André Luiz nos instrui, em uma de suas obras, se não me engano, no Mundo Maior, os nossos pensamentos geram toxinas, os maus pensamentos, que deformam o nosso perispírito. É isso. Perispírito deformado, corpo deformado. Então, realmente, é muito precioso. A gente tem que agradecer muito tanta informação. E tem que levar a sério, né? A esse tempo, a recém-chegada conseguira beirar-se mais intimamente de Libório, que passou a demonstrar visível satisfação. Claro, né? Alguém gosta de mim, me quer muito, quem que não quer isso? Sorria ele agora à maneira de uma criança contente, identificando, porém, a presença de Dona Celina, a infeliz colérica, brada. Quem é esta mulher? Minha irmã, acalme-se, Libório está fatigado, enfermo, ajudemo-lo a repousar. A interlocutora não lhe suportou o olhar doce e benigno e, longe de reconhecer a prestimosa médium do grupo a que se associara, enseguecida de ciúme, gritou para o enfermo aquelas palavras que uma mulher com muito ciúme, né, sente. Então, todo mundo já entendeu, né? E saiu correndo, desesperada, e brum, volta para o corpo. E aí, no dia seguinte, tá, como a Marcele falou, né? Acabada, arrasada, de novo vinculada àquele espírito, né? Porque fizeram uma ligação ali, bonita. E ela não reconhece, percebam, a Dona Celina, que foi quem ajudou ela, morrendo de ciúmes daquela mulher. Então, ela pede ajuda. Ela não quer, porque ela realmente fica muito assustada com aquela presença que a incomoda, que é o espírito Libório, e, no entanto, vai atrás dele. É loucura, não é? Estados de loucura, de demência. É assim que nós ficamos quando nós somos envolvidos pelas nossas paixões, por toda sorte de vícios, né? Então, Libório mostrou evidente contrariedade e Aulus, contudo, aplicou-lhe passes, restituindo-lhe a calma, ou seja, o socorro saiu da casa espírita, foi até aquele hospital para poder ajudar de novo a eles. E no capítulo 15, intitulado Forças Viciadas, eu já pulei, né, para outro capítulo. Você quer falar alguma coisa? Por enquanto não. Não, né? É que é a minha primeira vez fazendo esse estudo aqui, eu fico preocupada com a hora, né? Tá bom, não tá? O tempo? Tá no tempo. Oh, que beleza. Dá para falar bastante. Dá. E assunto não vai faltar. Então, capítulo 15
extraordinário também em explicações, em informações. De novo, não importa o ano em que ele foi psicografado. Isso acontece hoje, em 2019, a um pulo de 2020. Porque nós, no nosso dia a dia, estamos oferecendo descuidadamente aos espíritos que estão enfermos, viciados, necessitados dos fluidos daqui, porque saíram daqui num estado de demência, saíram daqui num estado de ignorância da vida espiritual, e aí eles retornam. E quando retornam, eles querem o quê? Já pararam para pensar o que os espíritos querem quando eles voltam? Será que é matar alguém? Nem sempre. O que eles querem, afinal, gente? Ó, fácil de entender. O que eles querem? Ninguém tem imaginação, né? Valha-me. Vamos lá, eles querem comer. Nham, nham, nham. Eles querem beber. Eles querem sexo. Querem cigarro. Eles querem tudo o que eles tinham. Só que eles não têm mais nenhuma trave, como a gente tem através da educação, através da religiosidade. A nossa consciência aprende. Então, o personagem aqui ele está sendo instruído. Mas se eu não levar a sério a instrução, eu desdobro, que é um período, né, parcial de morte, que é o sono, vou fazer tudo aquilo que eu quero, aí de manhã estou eu aqui, de novo, aí entro meio assim, né, sabe, com esse corpo não me serve muito bem, o que eu vou fazer do meu dia? Lá vou eu para o meu trabalho, lá vou eu conviver com as pessoas. Tá assim de gente, desculpa o termo, de saco cheio da vida. Porque, na verdade, não tem maturidade suficiente ainda para entender que é isso que nos está incomodando e aborrecendo, é aquilo que a gente ainda precisa. E mais do que isso, é aquilo que eu estou atraindo o tempo inteiro para mim. Igual esse ciclo vicioso entre a encarnada e o espírito. Nós estamos necessitando o tempo inteirinho daquelas substâncias, daquelas pessoas, daquelas condições, e não nos estamos dando conta disso, né? Então, Forças Viciadas, esse capítulo, ele mostra, né? Antes da gente ler, inicia assim. Eles estão caminhando, os espíritos estão caminhando na via pública e, de repente, eles se deparam com a cena de uma pessoa, um homem muito bêbado mesmo, sendo arrastado e varejado na calçada, porque ele estava incomodando o local. E o que os espíritos veem? Não veem só o homem projetado, pá. Eles veem um espírito de uma condição de deformidade tal que é assustadora, como um polvo enredado naquele corpo. Vocês querem ver uma cena dessa? Eu não quero, sinceramente, eu não quero. É assustador o negócio, e não é? Então, ali existe. Quem é a vítima, afinal, a gente não sabe. É isso que a gente tem que pensar. A nossa reforma, ela parte daí. Quem é a vítima? Quantas vezes em reuniões mediúnicas, num pedido aflitivo, uma família pede ajuda para alguém, aí o nome vai para a mesa. É assim que a gente, né, comumente faz. E aí inicia-se o trabalho. E o espírito se comunica com um ódio mortal, querendo vingança, querendo acabar com aquela pessoa. E ali o dialogador começa a instruir, demover aquela mente daquele vício, porque é um vício, fica assim, numa condição de monoideia, desejando o tempo inteiro que aquela pessoa morra. Por quê? Porque ele fez mal. Então, quando a palavra não surte efeito nenhum, aí é mostrado a esse espírito por que é que aquilo aconteceu. Olha, aí quando esse espírito se depara
com a ação hedionda dele contra aquela pessoa a quem ele quer se vingar, ele já começa a ficar muito desconfortável. Aí entra em processo de negação, depois ele vai assimilando, porque ele estava dementado, não lembra. Estava com a mona ideia de que o outro lhe provocou uma culminância de mal tão grande que não suporta, quer que o outro sofra, quer que o outro morra. Então, onde começou o problema? Isso se estende a guerras entre vizinhos, guerras entre famílias, guerras entre países. Porque nós nos damos o direito de impor o nosso desejo, a nossa vontade, a nossa condição de estarmos ultrajados ou de termos passado por uma condição de roubo, seja o que for, de violência. E aí nunca acaba, não é? Eu faço mal ao vizinho, o vizinho faz mal a mim, e aí vai. Essa é a nossa história, esse grande drama que vivemos. Mas só conseguimos sair dele através de uma condição, que é a amorosidade, que é o que Jesus está tentando que a gente aprenda. Só através dessa condição é que nós vamos quebrar essa herança de ódio, de raiva, de desequilíbrio, né? Então, o que acontece? Depois daquela cena, voltando ao livro, eles resolvem entrar num restaurante. Por quê? Aulus achou que ali seria um local maravilhoso para que eles tivessem uma aula incrível. E quando entraram, a primeira condição, né, que é dita ali, é que há muito barulho e muita alegria. Muita gente. E é mesmo, né, restaurante com muita gente, você tem que gritar para alguém te ouvir. Mas, ante o olhar do encarnado, é realmente pessoas bebendo, comendo, e aquela época fumando, né? Porque, valha-me Deus, fumava-se até no consultório médico, né? Alguém já foi a uma consulta com o médico fumando? Eu já fui. Né? Então, aí a gente fica meio assim, né? Os olhos desse tamanho, e o médico deve até pensar assim, o problema está na visão. Ai, meu Deus, comercial. Então, vamos lá. Eles viram aquela cena incrível das pessoas felizes e comendo e bebendo, que maravilha. Mas, no entanto, ante o olhar da espiritualidade, a cena era outra. Aí entra a lente espiritual. Aqueles polvos, aqueles espíritos deformados por pensamentos deformados, estavam ali assim, sorvendo o que eles bebiam, sorvendo o que eles comiam. Ai, ninguém mais vai querer comer, né? Fala sério. Vou contar uma historinha rápida depois. Mas é assim. Eles estão ali porque eles querem também. Eles querem alegria, eles querem o barulho, eles querem comer, eles querem beber. Espero que a gente não faça isso, tá bom? Desencarnou, vamos trabalhar, vamos para a casinha, tá? Vamos ajudar, ao invés de adoecer quem está aqui, quem precisa estar aqui, não é não? Quem desencarna não precisa mais estar aqui, mas está sim de desencarnado que se acha no direito de estar aqui e vai adoecendo cada vez mais. E adoece a quem está. Então a cena era, gente, pavorosa. E eles foram ficando cada vez mais assustados com o que eles viam. E em dado momento, eles se aproximaram de uma mesa. Eu acredito, é melhor eu ler, né? Porque eu já estou lá no final. Então vamos lá. Junto de fumantes e bebedores inveterados, criaturas desencarnadas de triste feição se demoravam expectantes. Algumas sorviam as baforadas de fumo arremessadas ao ar, ainda aquecidas pelo calor dos pulmões que as expulsaram. Nisso encontrando alegria e alimento, porque é o que eles querem. Outras aspiravam o hálito de alcoólatras impenitentes. Esse trecho é muito importante, né? Essa é a observação de Aulus para eles.
O que a vida começou, a morte continua, ou seja, eu sou igualzinho depois. Como eu sou igualzinho quando eu durmo. Entenderam isso? Muda nada. Só que às vezes eu não sei quem eu sou. Aí é que começa o nosso problema. É aí que a gente adoece. Esses nossos companheiros situaram a mente nos apetites mais baixos do mundo, alimentando-se com um tipo de emoções que os localizava na vizinhança da animalidade. Não obstante haverem frequentado santuários religiosos, não se preocuparam em atender aos princípios da fé que abraçaram. Não encontraram interesse senão nos lugares onde podem nutrir as ilusões que lhes são peculiares. Então eu vou à casa espírita, eu tomo passe, eu oro, como exemplo para a gente, né? No entanto, quando eu passo por aquele portão, eu vou realizar aquilo que eu tanto quero. Eu vou assistir o filme que eu gosto, eu vou ao shopping, vou à praia, eu vou visitar um amigo, vou fazer outras coisas, né? E dentro dessas outras coisas, muito provavelmente eu estou fazendo aquilo que vai me adoecer, sem que eu tenha total consciência disso, né? E retornando, gente, à questão do sono, tamanha importância que o sono tem nas nossas vidas, como a Jaque estava falando, o que eu vou acumulando durante o dia, quando eu vou dormir, é como se fosse realmente um treino para a morte. A minha mente, ela vai automaticamente revivendo tudo aquilo que eu passei durante o meu dia. É um processo automático, como quando a gente desencarna e a nossa vida toda se passa na nossa mente, para que a gente possa fazer já uma pré-análise redefinindo o nosso futuro. Então, quando a gente vai dormir e isso acontece, se o que eu acumulei durante o dia não foi legal, se eu não prestei atenção no que me atravessou, se eu não prestei atenção no que me causou indignação, se eu não trabalhei isso, eu vou levar tudo isso para o meu desdobramento. E então eu vou me encontrar com seres que estejam realmente na mesma sintonia que eu estou. Porque as leis divinas que trabalham na nossa consciência, elas vão nos conduzir para o exato local que nós estamos querendo nos dirigir, respeitando o nosso livre-arbítrio. Mas como Deus é perfeita misericórdia, mesmo no momento do equívoco, eu já estou sendo convidado intimamente, porque essas leis apontam para a minha felicidade, a minha própria renovação. E vão trabalhar assim dentro de mim indefinidamente. Então, se estou passando por situações difíceis, se estou me deixando levar por situações íntimas que sequer tenho consciência delas, que a gente não se desespere, que a gente não se deixe levar por atitudes desesperadas, porque nós temos observado que nos dias atuais o índice de suicídio está muito alto. E o que nos induz a esse processo, às vezes desesperado, de fuga da vida no corpo físico, senão a nossa mente, muitas vezes induzida também pela mente dos nossos irmãos, ainda ignorantes das leis divinas e ainda ignorantes dos processos de renovação. Então é importante a gente prestar atenção e saber que mesmo que eu esteja passando por momentos de dificuldades, que mesmo que eu esteja passando por situações aparentemente desesperadoras, eu tenho um mecanismo nas minhas mãos e muito próximo de mim, que é a prece, que é a oração e que é o contato com Deus, que faz com que eu rompa esse vínculo, com que eu atravesse esse momento, percebendo que tudo isso é transitório, que tudo isso é passageiro e que as leis que estão dentro da minha consciência, mesmo que o meu equívoco tenha sido tamanho, elas vão me reconduzir ao caminho da felicidade, porque elas estão implícitas em mim e estão ali para isso. Ou seja, mesmo os espíritos que estão em processos intensos de sofrimento estão sendo ajudados e estão sendo automaticamente também reconduzidos pelas leis e convidados a uma renovação. Então, que a gente sempre possa pensar e buscar
e não nos deixarmos levar por atitudes momentâneas de desespero que lá na frente só vão nos causar dores e sofrimentos. Tá bom? Então, antes da gente encerrar, eu vou compartilhar com vocês uma passagem pequena na vida de Chico, quando ele tinha por hábito visitar uns amigos em São Paulo. Sempre os mesmos amigos, né, que ele considerava como família. Um dia ele estava na casa dessa amiga dele e ele estava na cozinha. Gente, isso é extraordinário. Ilustra muito bem o que a gente acabou de falar. Ele estava sentadinho e só olhando para a fruteira. Ele olhava para a fruteira, eu fico imaginando a carinha dele, né? Aí a amiga dele disse assim: Chico, você quer uma banana? Aí ele: gostaria, mas deixa eles se servirem primeiro. Ele olhou, não tinha ninguém. Aí ela: tá. Entendem? Na casa dessa senhora, amiga dele, com o Chico por perto. Valha-me Deus, fala igual Hilário, né? Então, gente, muita prece, né, bem? Muita prece, muitos bons pensamentos. Por quê? Vejam só que interessante, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim: comecei a ser livre quando descobri que a jaula onde eu estava era feita dos meus pensamentos. E aí eu começo a acordar para tudo isso aqui. Como nos é dito ainda num trecho desse capítulo, há dolorosas reencarnações que significam tremenda luta expiatória para as almas necrosadas no vício. Temos, por exemplo, o mongolismo, a hidrocefalia, a paralisia, a cegueira, a epilepsia secundária, o idiotismo, a legião de nascença e muitos outros recursos, percebam, recursos angustiosos embora, mas necessários e que podem funcionar em benefício da mente desequilibrada desde o berço em plena fase infantil. Mente desequilibrada. Na maioria das vezes, semelhantes processos de cura prodigalizam bons resultados pelas provações obrigatórias que oferecem. Então, é aquilo de sempre. A gente quer consertar, a gente quer curar uma alma enferma. Como consertar um corpo se a alma ela está enferma? Eu conserto um braço, o outro braço vai apresentar problemas. Recursos psíquicos nesse ou naquele grau de desenvolvimento são peculiares a todos. Ser médium não quer dizer que a alma esteja agraciada por privilégios ou conquistas feitas. Muitas vezes é possível encontrar pessoas altamente favorecidas com o dom da mediunidade, mas dominadas, subjugadas por entidades sombrias ou delinquentes, com as quais se afinam de modo perfeito, servindo ao escândalo e à perturbação, em vez de cooperarem na extensão do bem. Por isso é que não basta a mediunidade para a concretização dos serviços que nos competem. Precisamos da doutrina do Espiritismo, do cristianismo puro, a fim de controlar a energia medianímica de maneira a mobilizá-la em favor da sublimação espiritual na fé religiosa, tanto quanto disciplinamos a eletricidade, a benefício do conforto na civilização. Então, isso se torna muito claro para a gente. Nós precisamos nos educar, entender o mecanismo, aprender, e aí sim, através dessa educação, instrução, fazer bom uso, né? Essas são as duas últimas falas. Ainda podemos, né? Sim. Em mesa provida de fino conhaque, um rapaz fumando com volúpia ainda, e encerrando esse capítulo, achei importante a gente trazer, ele estava sob o domínio de uma entidade com aspecto repelente, em que se mostrava, e escrevia, esse rapaz à mesa. O cérebro do moço embebia-se em substância escura e pastosa que escorria das mãos do triste companheiro que o enlaçava. Via-se-lhes a absoluta associação na autoria dos caracteres escritos. A dupla em trabalho não nos registrou a presença. Por quê, não é? Vocês vejam a diferença de vibração.
Neste instante, anunciou Aulus atencioso, nosso irmão desconhecido é hábil médium psicógrafo. Tem as células do pensamento integralmente controladas pelo infeliz cultivador de crueldade sob a vista, a nossa vista. Percebam, as células controladas por outra entidade que não ele próprio. Imantava-se-lhe, isso num bar, né? Porque a gente passa por isso, por esses processos, numa reunião mediúnica, com assistência devida, com o equilíbrio de uma casa, com uma equipe em que a gente confia, enfim, toda uma condição. No entanto, aqui eles estavam bebendo, né, fumando, o encarnado e o desencarnado, e percebam, aquela gosma escura saía da mão, através da escrita, né? Então, mais à frente, como é dito aqui, imanta-se-lhe a imaginação e lhe assimila as ideias, atendendo-lhe aos propósitos escusos, através dos princípios da indução magnética. De vez que o rapaz, desejando produzir páginas escabrosas, encontrou quem lhe forneça e aumente e o ajude nessa condição. Ou seja, o encarnado queria muito, é um jornalista, tá? Só para encurtar. Ele queria difamar uma jovem. Então, toda a ideia dele era essa, e arrumou um ajudante à altura, que foi induzindo ele escreveu realmente um texto. Então, era essa a cena que eu achei importante que a gente compartilhasse, porque a psicografia, através de um médium, e percebam, ele não tem a educação e nem o desejo, até aquele momento, de se tornar cristão, né? Fazer bom uso de todas as suas faculdades, inclusive do corpo sagrado. Então, ele se torna o quê? Massa de manobra. De acordo com o quê? Com os seus desejos, os seus impulsos, ou seja, exatamente o que a gente estava falando logo no início. Então, para encerrar, nos é dito o seguinte: faculdades medianímicas e cooperação do mundo espiritual surgem por toda parte. Onde há pensamento, há correntes mentais, e onde há correntes mentais, existe a associação. E toda associação é interdependência e influenciação recíproca. Daí concluímos quanto à necessidade de vida nobre, a fim de atrairmos pensamentos que nos enobreçam. Então, assim, né? Era isso que a gente tinha para falar. Leiam um livro, continuem estudando, porque a gente aprende muito. Muito obrigada.